Olá, boa noite, internautas. Mais uma live aqui dos Químicos de São Paulo. Meu nome é Hélio Rodrigues, sou coordenador geral do Sindicato dos Químicos. E hoje temos um convidado especial. Aqui na nossa live só vem convidado especial. E esse é especial mesmo. Eu tinha feito um longo roteiro para apresentá-lo, eu tinha feito vários estudos para discutir com ele, mas nesse dia de hoje, da saída do Sérgio Moro do governo, ele vai nos ajudar demais a entender essa conjuntura. Ele pediu para se apresentar como um militante latino-americano. Nós vamos falar um grande militante do Partido dos Trabalhadores, foi deputado estadual, deputado federal por 2 vezes, ministro da Casa Civil, um grande quadro da luta pela emancipação da classe trabalhadora na América Latina. O nosso convidado de hoje, se é que eu conseguir apresentar com a devida apresentação, é esse companheiro aqui, José Disseu. Tudo bem, Zé Disseu? Tranquilo, Hélio. Estamos aqui na luta, no combate. Fora Bolsonaro, impeachment já. É isso aí. O PT deu uma titubeadazinha, mas agora pegou no tranco, né, Zé? Pegou no tranco Mas o agora. PT, viu, Hélio? O PT tinha uma preocupação que era importante, que era como que a maioria dos trabalhadores que estão sendo afetados pelo coronavírus, ou com licença com redução de salário, ou no desemprego, ou na falta de renda dos autônomos, dos informais, né, dos trabalhadores em aplicativo, dessa imensa multidão de brasileiros que depende do dia a dia para ganhar a vida. E também que a prioridade era enfrentar a crise na saúde, dar condições para o SUS atender, reverter a produção industrial para atender a saúde, porque você vê, o Brasil é um país desenvolvido, rico, porque o Brasil é rico, tem desigualdade por causa da concentração da propriedade, da riqueza e da renda. Porque se fosse dividir a nossa riqueza por cada família, dava 11 mil reais por mês para as famílias. Então o problema nosso é que 1% fica com 1/3 e 10% com a metade. E os outros 90%, você imagina. E 1/3 abaixo da linha da pobreza. Mas o Brasil é rico e tem indústria para produzir, você conhece os químicos. E nós abandonamos a química e a farmacêutica, agora estamos pagando. Como o Temer e o Bolsonaro quase que destruíram a universidade e a pesquisa científico-técnica, porque fizeram um corte drástico, menos para as Forças Armadas. Agora o país está vendo a importância do Estado. Se não são os bancos públicos, não é o SUS, a educação pública gratuita, o FAT, o Bolsa Família, o BCP, o Cadastro Único, inclusive grandes heranças do nosso governo, nós não teríamos condições de enfrentar o coronavírus. E o PT estava preocupado com o combate na Câmara, para impedir que o Bolsonaro evitasse, né, que a ajuda fosse de R$ 600, como foi, não 200, e que fosse estendida para quem estava na fila do Bolsa Família, do BCP, salário mais que o salário mínimo para as mães de família, todas as medidas que fomos tomando. O apoio à micro e pequena empresa, inclusive uma legislação que permite, certo, os governadores e os prefeitos enfrentarem também o coronavírus, porque eles não podem imprimir dinheiro, eles não têm banco público como o governo federal, a União tem. Então eles precisam receber o que vão perder de ICMS, suspender o pagamento da dívida pública, certo? Precisam ter crédito antecipado, porque não basta só manter a saúde, tem que fazer novos investimentos na saúde, não basta só, certo, pagar uma renda mínima. O Estado tem que criar as condições para alimentar essa população. A merenda escolar precisa continuar chegando nas famílias. Então, os governadores têm muita responsabilidade. Então, o PT, claro, desde o 7º Congresso, em oposição frontal ao Bolsonaro, caracterizando o governo dele como um governo de extrema-direita, obscurantista, autoritário, construindo na Câmara uma frente com todos os partidos, na proposta de reforma tributária, do plano de emergentes, na luta na Previdência, no pacote anticrime e na oposição ao Bolsonaro. Então, o partido, mas os fatos, né, foram demonstrando. O Brasil não tem como conviver com o Bolsonaro, e todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. E a demissão do Mandetta e agora do Moro, não que o Moro seja melhor que o Bolsonaro, né? É mesma face, duas faces da mesma moeda, entendeu? Porque o Moro foi conivente com o Bolsonaro.
todo esse ano e quase 5 meses, né? Que ele está no governo, por 4 meses. Porque ele, na verdade, se omitiu todas as arbitrariedades, autoritarismo, medidas democráticas, toda a pregação autoritária e obscurantista do Bolsonaro. E, na verdade, se nós observarmos as investigações sobre o Laranjal, Rachadinha, assassinato de Marielle, Queiroz, está tudo congelado. Tudo congelado. Uhum. Fora o arquivo que foi morto, né, do Adriano. Então, a verdade é que nós temos um ministro da Justiça que era juiz, negociou, agora fica claro, para ir para o Ministério, depois para o Supremo, com o objetivo de ser candidato. E condenou Lula, inabilitou Lula. Criou as condições para o golpe, publicando aquele áudio da Dilma com Lula, totalmente ilegal, inconstitucional. Até o próprio Supremo, depois, o relator, então, Teori, deixou claro que ele não podia ter feito aquilo. Então, nós estamos vivendo crise sobre crise. E ele é o principal obstáculo da luta contra o coronavírus, da proteção à saúde, proteção aos que necessitam renda e alimentação, das medidas sanitárias. Ele tem sido um obstáculo, porque ele prega que não é necessário isolamento, prega, chegou a falar em gripezinha, né? E faz, inclusive, bravatas pessoais, que é um atleta que não vai pegar nunca o coronavírus, chama quem propõe isolamento social e medidas de prevenção, certo? Ele chama de covarde, que não é homem, quer dizer, inclusive uma desqualificação total. Então, acho que o país vai tomando consciência que é incompatível o Bolsonaro com a presidência da República. Ele tem que ser impedido. Se ele renunciar, tudo indica que não o fará pelo pronunciamento de hoje. Porque ele... E a semana que vem ele vai criar outra crise, daqui 2 meses outra. E também bateu, eu acho que na direita do país, liberal, que faz oposição ao Bolsonaro, mas apoia o plano Guedes, e a Globo e a Folha, o Valor Econômico, os jornais, né? E o capital financeiro bancário são, né, os maiores representantes, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, certo? Os grandes atacadistas e varejistas, porque o Bolsonaro tem uma base com outra característica, né, empresarial. Pequeno varejo, né? Os caminhoneiros, os autônomos, né? Uma série de industriais da área de restaurantes e serviços. Ele está esparramado em outro setor. Essa oposição que pensa no Huck como candidato, né? Que tem o PSDB e o DEM e o São Paulo, com Dória, o Whitson no Rio, Caiados, né? Ela começou a se movimentar, mas sempre apoiando as reformas ultraliberais, mas em oposição ao Bolsonaro. Até porque via na ação do Bolsonaro um risco de uma vitória das esquerdas em 22. Porque, às vezes, por falta de mobilização popular, porque nós sofremos uma derrota em 16, deram um golpe na Dilma, o Lula foi processado e preso, nós subestimamos a nossa força, a nossa representação no país, nosso legado. O Haddad fez 45% de votos no segundo turno, e teve 37 milhões no primeiro. O Lula tem 40, 45 milhões de votos. Então nós somos uma força política e social. Nós governamos o Nordeste, 4 estados, 3 dos mais importantes, né? Porque o PSB governa Pernambuco, Ceará e Bahia nós governamos. Certo? O Pará e Alagoas é governado por MDB, que tem se oposto às políticas do Bolsonaro. O PCdoB governa o Maranhão. O PDT governa o Amapá. Então, do Amapá até Bahia, e ali tem o consórcio dos governadores, um contraponto ao Bolsonaro. Então, nós temos força no parlamento. Então, nós somos uma alternativa. O problema agora é que o Bolsonaro, com o anúncio do Braga Neto, certo? E com a oposição do ministro Paulo Guedes ao Pró-Brasil, que, na verdade, são 8 folhas, por enquanto, é uma declaração de intenção, porque 30 bilhões de investimento o governo pode fazê-lo. Aliás, ele cortou mais do que isso da saúde. O governo não conseguiu investir nem 0,19% do PIB. 1% do PIB são 70 bilhões, 75 bilhões.
Então o governo não consegue investir um quinto disso. Certo? O governo não consegue investir 20 bilhões, certo? 15 bilhões. Não quer investir, cortou investimento, cortou com teto de gasto, cortou gasto para a saúde e para a educação, mas não diminuiu o juro da dívida pública. Diminuiu da taxa Selic, mas não dos outros 2/3 que paga juro pré-fixado. Então nós estamos vivendo uma situação também que tocou um alarme na Bolsa, tocou um alarme no dólar, tocou um alarme em São Paulo, que é a capital financeira do país. Né? Será que há uma ala aí, estatista, alagás? Há muita areia, né, jogando nesse ventilador aí, entendeu? Mas a verdade é que muitos fatores estão levando o Bolsonaro ao isolamento, porque ele vai perder, tirando o Moro, uma parte da classe média conservadora de direita que apoiava ele, que ele já tinha perdido a outra parte. Por isso que os panelaços em São Paulo, em Brasília, começaram nos bairros de classe média. Então, acho que o governo vai perdendo legitimidade, vai perdendo apoio. Mas ele fez um movimento importante na Câmara, o Bolsonaro. Ele negociou ministérios, segundo escalão, empresas estatais, bancos públicos, com o Centrão. Então, ele está tentando formar uma base própria para enfrentar o Maia. Porque se você olhar o que aconteceu na Câmara, o pacote anticrime e a reforma da Previdência, o pior deles foi revogado, foi derrotado, uma aliança nossa, das esquerdas, com o Centrão. Se você olhar as decisões do Supremo com relação ao Bolsonaro, inclusive essa semana, o Supremo tem colocado limites para ele. Ele queria governar por decreto-lei, que é constitucional, o Supremo disse não. Ele queria repetir medida provisória, o Supremo disse não. Queria diminuir o prazo de medida provisória, o Supremo disse não. Censura, o Supremo disse não. Escola sem partido, o Supremo disse não. Então há mais que uma oposição no país, como é natural, porque os interesses são diferenciados também nas classes dominantes, também no empresariado, nas classes médias, e como são diferenciados na classe trabalhadora também. Por isso que tem vários partidos, vários sindicais. Você tem mais experiência do que eu na área sindical e sabe disso. Então nós estamos vivendo um momento de crise, talvez ruptura, talvez transição para um outro tipo de governo. Talvez ele se alie ao Centrão para dar base para o governo dele e sobrevida. Mas esse é um governo fadado ao fracasso, porque não há lugar mais no mundo pós-coronavírus de uma política ultraliberal como a do Guedes. E não há mais lugar para a desigualdade que existe num país como o Brasil. A renda e a riqueza terá que ser distribuída através de uma reforma do sistema financeiro, uma reforma tributária, agrária, urbana, e também política. Nós temos que democratizar as eleições no Brasil. Porque nós não fazemos maioria na Câmara porque existe um mínimo de 8, o máximo de 70. Então a eleição não é proporcional para a Câmara. Porque o Senado é 3 por estado porque representa a federação. Tanto não é proporcional que 14 estados elege a maioria com 25% do eleitorado dos estados. Agora, a Câmara não. Quando nós chegamos em 2003 na Câmara, eu fui para a Casa Civil, mas tinha sido eleito deputado por São Paulo pela terceira vez para a Câmara. Nós tínhamos 120 deputados, partidos de esquerda. Nós teríamos 200 se o critério fosse cada estado elege o deputado proporcional à sua população ou eleitorado. Porque isso é o critério no mundo todo. Isso é um entulho, uma herança da ditadura. Então, eu estou querendo, para resumir, dizer que será um governo de crise, como tem sido, instável, e de risco de ruptura. Ou ele dá um golpe, ou ele sofre impeachment. Porque ele quer concentrar todos os poderes, você vê. A ofensiva dele agora é para controlar a Câmara e controlar o Supremo. Ele já disse, né, claramente. E ele capturou, aparelhou, se você observar, o COAF, a Receita, Ministério Público e agora foi para cima da Polícia Federal. Ele quer concentrar todos os poderes da República nas mãos dele. É incompatível com a Constituição de 88, com a democracia, com a divisão, com a independência dos poderes, né? E com um Congresso que não aprova as medidas que ele quer, que é natural, porque o Lula também sofreu várias derrotas no Congresso, o Fernando Henrique sofreu, o Itamar, aliás, o Collor sofreu impeachment, como a Dilma sofreu, que foi um golpe no caso dela. Uhum. E o próprio Sarney, quando governou, vamos lembrar da Constituinte, da discussão de
4 anos, 5 anos, 6 anos. E tem claro. Tá me ouvindo? Tô. Deu uma saidinha, mas Entrou tá uma bom. ligação aqui. Tá me ouvindo? Tô. Pode ir, tranquilo. Entrou uma ligação aqui. Então nós temos que... O fora Bolsonaro é o imperativo. É que nós Tem uma tentamos... liderança como Lula. Pode dizer. Pode ir de novo que entrou a Tem ligação a de novo. força política eleitoral, o legado que nós temos. Nós temos que dizer claramente para o país, como Bolsonaro não dá, basta. Como nós temos eleição em 22, ao analisasse a representação do PT e passasse a chapa Bolsonaro-Mourão, que é de direito, porque a eleição foi fraudada pelas fake news, pelo apoio ilegal de empresas e outras ilegalidades, nós teremos eleição em 22. Agora, nós não podemos partir da ideia que não podemos pedir o impeachment, quem vai assumir é o vice ou o Mourão. É como se você falasse, bem, eu não posso fazer luta reivindicatória com melhores salários, ou fazer uma luta, certo, pela CIPA, porque isso vai melhorar as condições da produção capitalista, e o capitalismo se autorreforma e se fortalece. Não. A conjuntura, nós não escolhemos. O vice é o Mourão. Agora, se o Bolsonaro sofre impeachment, vai ser outro estado de ano, situação política do país. A força do governo Mourão não é comparável, a não ser que os militares assumam o governo. Mas esse risco existe, porque nós permitimos a tutela militar, a direita, que é tão democrática, tudo, não disse quando os 3 comandantes do Exército Marinha Aeronáutica fizeram a morte do dia fazendo apologia do golpe de 64. Alguns editoriais de jornais trataram da questão. Ou quando o Vilas Boas tuitou que não podia dar habeas corpus para o Lula, que o Supremo não podia. E o Estado-Maior do Exército se reuniu e publicou a foto no dia do julgamento do Lula. Pressão maior do que essa, ilegalidade maior do que essa. Então, a minha avaliação é que nós estamos nos fortalecendo e temos que ir para os bairros na solidariedade social, fazer disputa na Câmara e no Senado, bater as portas da justiça, ir para os fóruns internacionais denunciar o Bolsonaro, e assim que tiver condições, ir para as ruas. E devemos apoiar, sustentar nossos governadores para fazer um contraponto e fazer disputa política com ele também. Porque ele faz disputa política, ele acumula força, ele disputa, inclusive, os nossos apoiadores. O Bolsonaro não passa um dia, uma semana sem fazer disputa política ideológica, política cultural. Você vê hoje mesmo a entrevista dele, ele fez disputa política. Falou contra a política de chamada de gênero, não é isso? Falou contra o PT, atacou, certo, aqueles que apoiam o Moro, trouxe o problema. Só não falou do coronavírus, né? Mas ele introduziu a questão política, introduziu a questão ideológica, cultural. E nós devemos aceitar o desafio dele e fazer disputa política com ele. Já falei demais. Imagina, você tem que falar muito mais ainda. Toma uma água, respira. Nós temos que falar sobre o seu livro que você lançou, né? Você andou percorrendo. Não estou te ouvindo, peraí. Hã? Alguma coisa aí. Não estou te ouvindo. Você não me escuta? Peraí que eu vou voltar de novo. Tá. Bom, a gente vai continuando aqui a entrevista com o Zé Disseu. A gente teve que fazer pelo celular, porque não conseguimos fazer pelo tablet, que poderia ser mais, dar mais condição, mas a gente vai aqui já agradecendo muito ao Zé essa disposição dele, esse militante latino-americano de segurar o celular numa mão e continuar falando, uma pessoa de tamanha importância. Estava segurando com a mão esquerda. A mão esquerda. Agora passei para a direita. Passou para direita. Só o celular, não esquenta não. Exatamente. Ô Zé, tem muita gente aqui na internet já saudando você, são vários companheiros aqui, mas deixa eu começar a falar direitinho, senão eu vou me perder. E como eu não sou, aqui não é uma entrevista, né, um diálogo entre um militante latino-americano e um militante partidário também, né? E partidário. Quero ouvir um pouco. E eu vou passar para o seu povo. Mas, assim, tem primeiro
Aqui o Ítalo Cardoso passou aqui. Fala, pelo amor de Deus, pro Zé Disseu que eu tô vendo ele. Tá aqui o Ítalo. O Ítalo, ele foi embora, se arrependeu, voltou. Grande amigo. Você sabe que o Ítalo foi do nosso sindicato. Dirigente do Eu lembro. né? Não só sei como convivi com ele no sindicato ainda, porque eu já estou com 75, né? Esse é o Ítalo Cardoso, está aqui com a gente. Grande liderança, grande liderança. Tem grande aqui um áudio. Tem um áudio aqui, Zé, deixa eu ver aqui, que se eu não colocar esse áudio, eu vou ter problema por um bom tempo para frente. É o áudio do professor Valdeci, que você conhece. Rapaz. Santa Maria da Vitória. Exatamente. E está aqui na live, já passou aqui te parabenizando. Né? Eu vou ler aqui o critério dele aqui, ó. Valdeci, saudades. Viu? Vou colocar o áudio dele aqui. Valdeci, sua militância política iniciou em São Paulo, na região do Itaim Paulista. É irmão do Wilson, né? Depois foi para Guarulhos. E em 1993 foi para Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia, cidade de sua esposa Verônica, e onde cresceu, espera aí, deixa eu colocar o óculos aqui, Zé, porque a idade vai chegando para todos. E onde cresceu suas filhas Diana e Terezinha. Valdeci foi vereador, deputado estadual e atualmente está como vice-prefeito e secretário da Educação. Deixa eu escutar o áudio dele aqui. Vê se você escuta, Zé. Olá, Hélio. Parabéns por mais uma live. Parabéns por trazer o nosso amigo José Disseu para colaborar nesse momento do nosso país com uma reflexão importante, atual, necessária. Sucesso na caminhada, Hélio. Bom, já fiz uma parte que eu poderia ter grandes prejuízos futuros, né? Já tô kit aqui com o pessoal, ó. É muita gente aqui, ó. O Carlos Ivan, que é presidente do PT, lá de São Miguel Paulista, manda um abraço forte para você. Genuíno tem ajudado a construção de um debate aqui em São Paulo, é muito importante, de ir no sindicato. Tem acompanhado. Tem ido nos sindicatos, ir nos diretórios que está chamando. O Genuíno só fala o seguinte: vocês têm que vir me buscar, porque eu não tenho carro, moro na mesma casa. Mas um grande companheiro Genuíno. Deixa eu ver aqui quem está mais na live com a gente. E aí estão se confraternizando: a Maria Zilma, o Carlos Eduardo, o José Nogueira, o Jair Alves, a Maria Zilda, a Rosa Dias Trindade, o Cris. Passou o Guto aqui também, que é secretário de comunicação da POSP, e também secretário do PT, sindical do PT São Paulo. Também passou aqui deixa eu ver aqui o outro companheiro que passou, Maria Guzmão, do Sintraenfa, mandando um abraço. O Paulo Ferraz manda um abraço especial para você. Teve no seu lançamento do livro lá em Franco da Rocha, quando você lançou lá com o Kiko. O Kiko também já passou aqui também na nossa live aqui também. A Toninha, a Fernanda Otero, que é uma companheira que sempre acompanha a live aqui, ela está lá na Irlanda, manda um abraço da Irlanda. Falou que teve panelaço até na Irlanda, Zé. Coisa boa. Deixa eu ver aqui, o Valdeci que passou, o Roberto Guido, deixa eu ver se falta mais alguém, Maria Guzmão, o Edson, a Lenilda, a Joana, Fernanda, deixa eu ver que tem mais aqui algum companheiro, o Zé, Carlos Eduardo, o Antônio, o Boca, aqui, o Ariovaldo da Executiva Nacional da CUT, também está mandando aqui um forte abraço. Ô Zé, a gente quer continuar discutindo, e aí fica tranquilo. Uma parte nós vamos falar sobre o livro, que está à venda nas melhores livrarias do Brasil, na Amazon eu consultei, também tem. Enfim, quem quiser comprar o livro, qualquer editora, qualquer livraria, desculpa, está à venda o livro do Zé Disseu, que é Memórias Volume 1, então vai ter Memórias Volume 2 também, né, Zé? Vai ter Memórias Volume 2. Estou escrevendo. Hoje mesmo de manhã estou escrevendo. Hoje eu escrevi, quero ver se até o final do ano eu tenho a primeira... Eu escrevi a metade quando eu estava preso, nos últimos 6 meses que eu fiquei preso, que é a 4ª vez que me prende, né? Muito cuidado da filha, acompanhar das tarefas dela, porque ela está tendo aula online à tarde, ajudado, eu e Simone cuidamos do apartamento, da cozinha, da comida, estamos aqui, mas estamos lutando. Eu agradeço muito, viu, a todos os companheiros e companheiras aí, que o Valdeci me recebeu lá muito bem, ele e a Verônica. Come-se bem lá, viu? Santa Maria da Vitória. Né?
Conheço, cara, gente boa demais. Ô Zé, Faz um trabalho na área da educação fantástico. Ele tem um trabalho de base, trabalho popular, de formação. É o que nós precisamos. Nosso partido, os nossos partidos, para não falar só do nosso PT, tem que fazer um giro. Primeiro para as redes, e agora começou. Essa semana mesmo foi lançado, né, uma plataforma nova no PT, porque nós temos que ter 1 milhão de filiados do PT na plataforma. Para você conversar todo dia com 1 milhão de petistas. As reuniões nossas, dos sindicatos, dos partidos, tem que ser aberta. Porque nós temos 3, 4 mil diretórios, são 60 mil dirigentes, só dirigentes. Nós temos 500 mil de militantes. É um giro importante. Outro giro é a formação política e o debate programático, a construção de programas de governo e de um programa para o Brasil, de ruptura, né? Reformas estruturais. A outra questão é os bairros. Ninguém escapa do bairro. Desempregado, empregado, carteira, trabalho assinado ou não, informal, ambulante, aplicativo, todo mundo está no bairro. Microempresário, pequeno empreendedor, todo mundo está no bairro. Voltar para os bairros, voltar para o trabalho de solidariedade social, de luta social, que é muito importante nós fazermos isso. Porque eleição, nós sabemos fazer. Nós já governamos São Paulo, a capital, 3 vezes. O Brasil, 4. A quinta eleição do Haddad, se o Lula está solto, nós vamos ganhar. Nosso problema não é a eleição. Lógico que a eleição é uma batalha, uma luta, mas nós temos que nos atentar que temos que ter força popular organizada e fazer a disputa política. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita sobre a juventude nas periferias das grandes cidades. O jovem está sendo influenciado pelo ultraliberalismo, pelo individualismo, pelo empreendedorismo, entre aspas, porque o trabalhador de aplicativo é tratado como parceiro do Uber, né? Parceiro do iFood, e é super explorado, você sabe disso, é como se fosse a acumulação primitiva do capitalismo. E mesmo o trabalhador micro, chamado empreendedorismo, muitas vezes ele é explorado numa cadeia. Então, a juventude está sendo muito afetada pelo trabalho da Globo, pelo trabalho que a Fundação Getúlio Vargas, que o Sistema S faz, para as ideias do individualismo, do consumismo, do capitalismo ultraliberal. O ataque ao Estado, aos serviços públicos, o ataque à esquerda, o ataque ao coletivo, à solidariedade humana. Agora, a pandemia desnuda isso, põe a nu. E mais, os jovens veem a carreira de ser policial, PM, policial, como uma saída, apesar que é vítima da violência policial. Veja bem. Então, nós estamos deixando um campo aberto e não podemos criticar as igrejas evangélicas, porque elas têm o direito de fazer solidariedade social, política, como a Igreja Católica fez com as SEBs, com as pastorais, fez no passado com o Partido Democrata Cristão, apoiando a direita golpista, apoiando o golpe de 64. E a Igreja Católica sempre teve rádio, televisão, igrejas, né? Dízimo, um patrimônio que é um dos maiores que existe no Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana tem. O problema é que há um choque cultural, de modo de vida, de como viver. Também que o Bolsonaro e a direita, a extrema-direita, conseguiram explorar com os fake news o sentimento religioso, familiar, né? Os valores morais que uma parcela da população tem, que se contrapõe a uma outra parcela que tem uma visão do mundo mais plural, mais diversificada, que no fundo é a novela da Globo e a novela da Record. Você vê 2 mundos aí, 2 modos de vida. Um com forte conteúdo religioso, o outro com forte conteúdo ideológico, individualista, consumista, né, e neoliberal. Então nós temos que fazer essa disputa política cultural também. E cultura, esporte, cultura, lazer, certo? É parte da vida e é desejo, anseio de todo jovem. Então eu tenho defendido muito que nós façamos um giro nesse sentido, nessas linhas, e no autofinanciamento. Você vê, acabou o imposto sindical, quem não tinha contribuição voluntária, quem não tinha alternativas, perdeu 70%, 80% do orçamento. Fizeram para quebrar os sindicatos, para aprovar a reforma trabalhista e previdenciária, para tirar direitos políticos e sociais dos trabalhadores.
mas fizeram. Então, os partidos precisam também de fazer essa mudança. E eu acredito que nós estamos a caminho disso, que é uma coisa muito importante, porque se nós voltamos a governar, nós temos que ter força popular organizada para sustentar as reformas. Você vê que o Bolsonaro mobiliza. O Bolsonaro vai para a luta para sustentar as políticas reacionárias dele, para sustentar a política dele. Porque, no fundo, sem um respaldo popular, num país como o Brasil, mesmo tendo maioria na Câmara e no Senado, é muito difícil fazer a reforma estrutural. Ô Zé, fazer uma provocação a você aqui, se você me dá a liberdade para fazer isso, mas se não der, é como a gente... Fique à vontade. Fique à vontade. Ô Zé, nessa trajetória toda sua, aqui, longa trajetória, importante trajetória, mas nessa crítica que você levantou com relação àquilo que nós deixamos de fazer. Porque, lógico, olhar para trás e acusar os outros é fácil, né? Aí engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, né? E assim, enfim, eu queria que você falasse o que você acha que faltou para nós, assim, que a gente deveria ter feito, no ponto de vista também sindical, porque faltou para nós também. Os governos Lula e Dilma nos deram 13 anos de aumento real, Zé. De aumento real durante esse período. O sindicato também se acomodou. Todo mundo foi achando que a coisa estava ganha, que era só a próxima eleição a gente ali já conquistava. E o que você acha que faltou? Foi só essa questão da formação ou essa disputa que o Bolsonaro faz diurna e noturnamente? Que ele faz uma disputa mesmo. Toda hora ele tem uma disputa que ele faz, né? Mesmo que a disputa de vez em quando seja com ele mesmo, mas ele faz uma disputa. Então, a nossa direita gosta que a disputa seja monopólio dela através dos meios de comunicação. Uhum. O Bolsonaro já quer dominar a cultura e a universidade e a própria imprensa. Porque ele sabe que aí é que florescem as 100 flores, que é a liberdade de cátedra, a liberdade de imprensa. Monopólio comercial, mas há liberdade. E há liberdade cultural também no Brasil, e há pluralidade, diversidade. O que o Bolsonaro odeia. Se você olhar a foto do Pró-Brasil, desse programa aí, essa falseta que o Braga Neto anunciou, você vai ver que as crianças são todas loiras, de olhos azuis e brancas. Quando o Brasil é um país negro, índio, mulato, né? Branco também, né? Porque nós somos descendentes de portugueses, certo? Mas a escravidão e os negros e as negras são determinantes na formação não só da nossa língua, da nossa cultura, né, como da nossa identidade nacional, mas eles não aceitam. Eles não aceitam que você diga e mostre a realidade da pobreza das classes brasileiras, que a riqueza está concentrada na mão de 10% dos brasileiros, ou que você mostre que os negros ou a mulher têm desigualdade na sociedade com relação à cor, né, e também com relação ao gênero. E também não aceita a diversidade sexual, vamos dizer assim. Não aceita o homossexualismo. Né? Então é uma questão grave que está acontecendo. Agora, nós não fizemos a disputa política cultural. Vamos dizer assim, acreditamos que as instituições democráticas funcionariam e preservaria a alternância de poder, quando a experiência histórica brasileira mostra o contrário, inclusive o papel do Exército e das Forças Armadas. Na nossa história, praticamente, desde a República, os militares são força determinante. Governaram de 37 a 46 com o Estado Novo, com o Getúlio, e governaram de 64 a 85 com a ditadura militar. Tentaram dar golpe em 50, 55, 61 e deram 64. E a década de 20 inteirinha foi de levantes militares. Inclusive, em São Paulo houve uma revolução, a cidade foi tomada pelos rebeldes. Inclusive, morreu em combate o irmão do general Juarez Távora, Joaquim Távora. E a cidade foi bombardeada pelo governo federal, foi bombardeada do Alto de Santana e pela aviação. Foi bombardeada os bairros operários que estavam aderindo à revolta de Miguel Costa, que deu origem à Coluna Prestes, quando se uniu com Prestes na fronteira com a Bolívia.
ao Paraguai. Uhum. Essa é parte da nossa história. Então, eu acho que nos faltou organizar o povo, organizar as mães do Bolsa Família, organizar os estudantes do ProUni e aos sindicatos também a consolidação da organização de fábrica, não só da CIPA, mas das comissões de fábrica. E a disputa política cultural, nós não fizemos. E a mobilização permanente, porque o Lula era uma liderança que podia arrastar milhões de brasileiros. Porque eles deram o golpe, porque viram que só eles colocaram milhões de pessoas na rua, nós não colocávamos centenas de milhares. Nós fomos derrotados nas ruas. Depois fomos derrotados pelo golpe parlamentar judicial, mas antes fomos derrotados nas ruas. Lógico que tem o poder econômico, eles sabotaram a economia, fizeram a pauta-bomba, a Dilma praticamente não conseguiu governar em 2015, os meios de comunicação veio a Lava Jato, quer dizer, teve toda uma conspiração e uma luta política da parte deles com instrumentos que eles detêm do Estado. Por isso que o Bolsonaro chegou e já aparelhou a Polícia Federal, o Ministério Público, o COAF, a Receita, entendeu? E deu essa luta até hoje com o Moro. Que não é flor que se cheire, certo? Mas se deu conta que seria nada mais, nada menos que um office boy do Bolsonaro. Ele tinha pretensões de ser ministro do Supremo e ser candidato a presidente da República. Então, eu acredito que nós, sim, deixamos de fazer. Em muitos momentos, nós tentamos fazer reforma política, por exemplo. Lula 2 vezes tentou, a Dilma tentou a Constituição Exclusiva, eles não quiseram. Você vê que eles não falam mais de reforma política. O Lula também tentou fazer uma reforma tributária. E nós tentamos aprovar o imposto sobre grande fortuna, perdemos de 120 votos na Câmara, acho que não chegou a 20 no Senado, que é a expressão real das forças de esquerda no Brasil, no parlamento. Então, nós erramos. Agora, o nosso legado, o que nós deixamos de construção social, política, cultural no país é fantástico. Né? Vamos lembrar que só a política externa do Lula, só o prestígio do Brasil, a integração que estava a caminho da América do Sul, o pré-sal, toda a política social que fizeram tirar milhões, dezenas de milhões de brasileiros da pobreza, a criação de 20 milhões de emprego. Nós construímos um legado importantíssimo no país. Projeto de desenvolvimento nacional, antes de mais nada. Mostramos que é possível e capaz um país... O Brasil é um dos maiores países do mundo em população e território, é o 5º. É o país mais rico do mundo porque não tem inverno. Tem 8 milhões de meio quilômetros quadrados, tem água, terras férteis. Nós não ocupamos nem 30% das nossas terras férteis para produzir. Nem precisamos. Somos um país que tem indústria de base, desenvolvimento científico e tecnológico, um dos maiores mercados internos do mundo. Tem os 5 maiores mercados internos do mundo. Temos tudo para crescer, só não crescemos por causa da concentração da propriedade, riqueza e renda. Porque a imensa maioria da população não tem, é subconsumo, não tem renda. Se ela tiver, o país cresce. Só a necessidade de saneamento, de habitação, de bens de consumo duráveis, de alimentação, de modernização da infraestrutura, faz o Brasil crescer 10 anos. E nós temos bancos públicos para isso, Estado para isso. Porque agora tem que baixar o juro, tem que mudar a estrutura tributária, tem que cobrar imposto de quem tem, não de quem não tem, como nós cobramos. Essa é a realidade do nosso país. Então, eu acredito que deixamos sim, erramos sim, agora aprendemos, não é? Aprendemos. E devemos olhar a própria disputa política que está tendo hoje para ver a importância que tem a disputa política, a mobilização, a disputa cultural e a organização de base popular. Porque o Bolsonaro está organizando a sua base, quando ele não apela para a milícia, para a base da Polícia Militar, né? Ou para a base mesmo das Forças Armadas. Pode falar, fala para falar tranquilo, Zé, tem nada não. Pode falar. Confirma com o André. Não, esqueci. Não, estamos confirmando aqui o dia de amanhã. Fica tranquilo, Zé. Tarefas domésticas. Você pode fazer o que você quiser aqui. Já conversei com a Simone já. Você bagunçou um pouco a nossa live, nós estávamos fazendo uma live caseira aqui nos arredores de São Paulo, aí já entrou gente da Irlanda, da Itália, de Portugal, vários companheiros solidarizando com você, mandando um abraço, estamos na luta, companheiros da Bahia, do Ceará.
Bom, deu uma bagunçada aqui na nossa live, mas a Gleice não fez isso aqui com a gente, viu? Ela não trouxe tanta gente de fora. Agora o Zé trouxe muita gente de fora aqui. De fora não, né? Todos nós estamos no mesmo planeta, né? E todos nós lutamos pelos mesmos ideais. Ô Zé, você quer falar mais alguma coisa da conjuntura ou vamos falar do Não, acho que nós temos que ter serenidade, certo? Não devemos aceitar provocação, devemos construir as políticas com os outros partidos aliados, com o PSB, PD, com todos os problemas que tem, com o PCdoB, com o PSOL, com a Rede, com o PV, com a Unidade Popular, com o PCB, todos que queiram dialogar, devemos construir, certo? Dialogar com o centro democrático, fazer pontos de unidade e luta com eles, desde que seja contra o autoritarismo, o obscurantismo, nós temos que construir uma alternativa de esquerda, popular, democrática. Os partidos que são de esquerda. Construir um programa, porque a pandemia está expondo as vísceras da desigualdade, as vísceras da crise do capital financeiro, do risco que a humanidade corre, inclusive ambiental, dos riscos que o modo de produção e de vida que nós temos. Você vê a mobilidade urbana em São Paulo, o problema da poluição em São Paulo, dos rios, né? Das enchentes, mudações, áreas de risco, né? O problema da alimentação, se nós não determos o avanço do agrotóxico, a destruição dos mananciais, a poluição dos rios, o uso incorreto da terra e sua degradação. É verdade que o custo da energia e o custo da água vai obrigando o próprio capitalismo agrário a adotar medidas de proteção da natureza, da água, né, e da terra. Isso é verdade. Mas a devastação da Amazônia, o desmatamento, essa política só pela política antiambiental do Bolsonaro, nós já devíamos exigir o fim desse governo. Só pela polícia. Ainda tem a política externa totalmente submetida aos Estados Unidos. O Brasil virou um satélite americano, quando o Brasil é líder natural na América Latina, na América do Sul, e tem presença no mundo pelo tamanho do Brasil, pela dimensão da sua economia, pela nossa cultura. O Brasil, naturalmente, é um parceiro, senta na mesa do G7, do G20, como o Lula fez. Tudo isso acabou. A política cultural, de educação do Bolsonaro, ciência e tecnologia, tudo isso sendo que essas são as forças. A força do Brasil, a China mostrou, ter empresas estatais fortes, ter um mercado interno, ter capacidade científica e tecnológica, ter bancos públicos. Porque se você tem bancos públicos, você tem capacidade de financiar o desenvolvimento. Desde que você distribua a renda e a população tenha poder de consumo. A China mostrou isso. Então, o nosso problema é político. Não é técnico. Não é de programa de governo. Nós temos alternativa, temos proposta. É formar uma maioria no país, formar uma coalizão política, governar e fazer as mudanças estruturais que o país precisa. Isso é muito importante, porque o mundo vai mudar porque a Europa está em crise, não só pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, mas também pelo avanço do nacionalismo e pelo esgotamento do capitalismo, que está estagnado, inflação baixa, juros zero e não cresce, porque a população não consome. E mais, vai perdendo renda a maioria da população, como aconteceu nos Estados Unidos, com a concentração de renda. Vai ficando um subconsumo. E vai acabando de crescer, o crescimento da população vai desaparecendo. E como eles não permitem a imigração, no Japão e vários países europeus vão enfrentar um problema demográfico gravíssimo nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, o mundo vai mudar muito pela ascensão da China, da Ásia, da Indonésia. Nós não estamos olhando a Indonésia. Você vê a Turquia, que eu estive lá, e fiquei até escrevi sobre isso hoje nas memórias, em 2011, fiquei impressionado. É uma potência econômica. Potência. É uma potência militar, é uma potência regional. Ela estava mandando tropa para a Líbia e fazendo guerra na Síria. Quer dizer, é um polo de poder. A Rússia é outro polo. A China emergiu. Os Estados Unidos é um império em decadência, mas é um império, não é mais uma república. E o Trump já estava desglobalizando as cadeias de produção americana.
e já estava enfrentando uma guerra comercial à China pela hegemonia tecnológica que a China estava adquirindo. Era uma maneira de tentar sabotá-la. Então, o mundo vai rever, inclusive, a globalização e o papel do capital financeiro, e nós temos que retomar a política de depois da guerra de relações internacionais, quer dizer, fazer uma regulação do mercado financeiro e do comércio internacional, certo? Isso significa também do câmbio, porque é preciso ter controle de capitais e é preciso ter autonomia financeira, e o Brasil pode, porque tem bancos públicos. Nenhum país da América Latina tem um sistema bancário público que o Brasil tem, nem de estatais, e nem a rede de proteção social que o Brasil tem, que o SUS é educação pública, com merenda escolar, com transporte, com material didático. É uma diferença fantástica, ou o seguro-desemprego, ou o PCP, o LOAS, ou o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Deve ter entrado uma ligação no Zé. Aí, estava me ouvindo? Agora... Espera aí que eu vou tentar voltar aqui. Isso. Que entrou gente aqui no meu pedaço aqui. A gente espera, Zé, sem nenhum problema. Somos todos ouvidos. Estamos aqui. Voltou, né? Forte, firme e forte. Eu tive em Istambul também, na Turquia, lá, Zé, o ano passado. É uma potência. É uma potência. Você viu a presença do Estado em todo lugar? Nossa, todo lugar. Se for no Egito, a mesma coisa. Os países médios, o papel do Estado é fundamental, porque a nossa industrialização é tardia, nosso desenvolvimento científico-técnico é tardio, e se você deixar para o mercado, para as empresas privadas, o que nós estamos vendo é que, se você depende totalmente do circuito financeiro internacional, você vai sofrer todas as crises do capital financeiro internacional e não vai ter instrumento para se autodefender. E vai pagar a crise deles, porque eles jogam a crise nas nossas costas, como aconteceu na década de 70 e 80. Então, o Brasil tem que voltar a ter autonomia financeira, o Brasil tem que fortalecer seus bancos públicos, ter uma política industrial e priorizar a segurança nacional, a segurança alimentar, a segurança de saúde do povo, com cadeias produtivas. E o Brasil precisa se apoiar basicamente no seu mercado interno, na riqueza que ele tem, que é o agronegócio, que é o mercado interno de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, mais 210, e a base industrial que nós já conquistamos e tecnológica. Não deixar de destruir isso, porque está sendo destruído. Como os instrumentos de desenvolvimento, que são os bancos públicos, e a capacidade do Estado de coordenar o desenvolvimento está sendo destruída. Então, como nós temos condições de distribuir renda, de crescer, nós precisamos de um governo com esse sentido. Porque você vê, toda vez que o Huck, o Armino Fraga, fala desigualdade, desigualdade, porque agora virou moda todo mundo ser contra a desigualdade. Mas quando você fala em distribuir renda pela reforma tributária, taxar a propriedade e a renda e a riqueza, e não o consumo e bens, aumentar as alíquotas dos impostos como IPTU, IPVA, ou aumentar, não para 80% não vai aumentar, vai diminuir, para os 20%, para os 10% que pode pagar e deve pagar mais, e não pagam. Quando você fala em imposto de grandes fortunas, doações, herança, eles pulam. Não pode. Mas se olhar os impostos na Europa, nos Estados Unidos, de pessoa jurídica, o Brasil é o único país, junto com um dos países lá, não sei se é Letônia ou Lituânia, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. O imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil é baixíssimo. Os bancos não pagam imposto nesse país, se você olhar. E quem tem lucro financeiro, quem é rentista no país, não paga imposto. O imposto de renda no Brasil é uma vergonha. Quem ganha R$6.000 paga 27,5. Quem ganha 60 mil paga 27,5. Quem ganha 6 milhões paga 27,5. Quem ganha 60 milhões paga 27,5. É uma piada. E o trabalhador que ganha de 2 a 4 mil reais paga imposto de renda. Como é que pode? Mas aí o consumo, que é um imposto totalmente injusto, regressivo, porque todo mundo compra arroz e paga o mesmo imposto, mas acontece que a pessoa ganha R$500 e compra arroz. O que ganha R$500 mil paga o mesmo imposto comprando arroz. Esse não pode ser o imposto, né?
mais importante, os bens e serviços, tem que ser imposto de renda sobre a propriedade, a riqueza, né? Grandes fortunas, heranças, doações. Então, o país... essa é a minha pregação, esses 2 anos, depois de 2018, que eu comecei a poder viajar, porque fiquei 1 ano em Liberdade, mas com tornozeleira em Brasília. Depois eu passei a poder viajar. Eu tenho debatido, discutido o Brasil, que é a minha grande paixão, o seu desenvolvimento, como nós temos potencial, condições, não há nada que justifique o Brasil estar nessa estagnação, com essa pobreza e desigualdade, a não ser a concentração da renda, da riqueza, da propriedade, e um Estado que não serve ao desenvolvimento do país, serve às elites. Quando tentamos, toda vez que o Estado começou a servir o desenvolvimento do país e a integração do povo, que o povo tem o direito de participar dessa riqueza, que é direito dele, que ele produz, vem golpe. Golpe contra o Getúlio em 54, golpe contra o Jango em 64, golpe contra a Dilma e o Lula em 2016. Essa é a verdade histórica do nosso país. E sempre os militares à frente. Por isso, não vamos subestimar o risco militar no Brasil. Ô Zé, eu não poderia deixar de perguntar, porque me veio aqui na cabeça rapidamente. Você deve ter escutado isso muitas vezes, mais do que eu, porque você é uma pessoa pública, muito conhecida. Vá para Cuba. Vá para Cuba. Você já foi, já esteve em Cuba. Mas, ô Zé, que banho de solidariedade Cuba está dando, hein, Zé? Exportando, mandando médico para a Itália. E eu tinha um áudio, eu ia passar para você aqui, mas não vai dar, que era um áudio do Fidel Castro fazendo um discurso. Eu conheço. Eu conheço aquele discurso. Eu ouvi aquele discurso. Mas você sabe que a minha segunda casa é Cuba, né? Eu vivi em Cuba 2 vezes quando eu estava na clandestinidade, de 69 a 70, começo de 71, depois de 72 a 74. E de 82 até 2011, depois o Joaquim Barbosa ilegalmente recolheu meu passaporte, porque eu não estava ainda nem processado, nem julgado e nem condenado. E eu estava durante 2006 até 2012 viajando para o exterior 7, 8 vezes por ano e nunca fugi, nunca fiquei no exterior. Uma balela que ele inventou, risco de fuga, para fazer uma ilegalidade, uma violência contra um direito meu. Mas eu ia a Cuba todo ano, 2, 3 vezes, às vezes ficava uma semana lá, então eu conheço profundamente. Cuba é o país da solidariedade internacional. O mundo deve muito a Cuba, a independência de Angola. O mundo deve muito a Cuba, todo o apoio que Cuba deu para os palestinos, ao Vietnã, toda a solidariedade de Cuba com os povos do mundo todo, agora, inclusive, com a assistência de saúde tecnológica na área de biotecnologia, porque Cuba transfere, não só presta serviço de saúde, como transfere tecnologia também. Então, é um país, certo, que tem uma estrutura de saúde e educação que protege o povo. É um país de escassez, mas não de desigualdade brutal. Não de pobreza e miséria. De escassez por causa do bloqueio norte-americano. Porque se Cuba não tivesse o bloqueio, porque tudo que Cuba compra custa 30%, 40% mais caro. Ninguém pode vender para Cuba, ninguém pode financiar para Cuba. Os americanos atacam e destroem quem faz isso. Cuba está bloqueada, é uma guerra econômica há mais de 60 anos. E sobreviveu com dignidade, com independência. Agora, evidentemente que é um país que vive de escassez, de dificuldades. A vida é dura para o povo cubano. Mas eles enfrentam, têm consciência que o elemento principal é o bloqueio e a sabotagem norte-americana. E as guerras. Os americanos fazem guerra biológica, fazem guerra cultural, política. E agora é 0 comida, 0 medicamento e 0 energia. O bloqueio contra a Venezuela e Cuba. Aí depois diz que 3 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela. É evidente, como saíram da Síria 4 milhões, né, com a da agressão norte-americana. Porque aquilo foi uma agressão norte-americana que fomentou e provocou aquela guerra civil, que só não triunfou porque o Irã, a Rússia e a China não permitiram, inclusive a Turquia em parte. Porque o que fizeram na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, queriam fazer na Síria e se fazem hoje na Venezuela, amanhã fazem no Brasil. O problema é nosso que nossos militares e o governo Bolsonaro se alinharam, se alienaram a nossa soberania aos Estados Unidos. O Brasil não tem mais política externa. Tem essa coisa ridícula desse último pronunciamento, que existe o comunavírus,
que o coronavírus é uma conspiração do comunismo internacional, uma nova forma do comunismo dominar o mundo. Viu? Temos que ouvir isso. Quer dizer, o Brasil tem uma dimensão, uma presença no mundo, uma importância no mundo, que é quase uma tragédia o que está acontecendo com esse ministro de Relações Exteriores e com esse governo, com esse presidente que é o... Eu não sei como é que as Forças Armadas brasileiras, os oficiais que estão me ouvindo, ou que nos ouvem, certo? Os oficiais, capitães, majores, coronéis, eles não têm vergonha de um país, um governo que não consegue produzir máscaras, luvas. Se o governo tivesse tomado providência de reconversão industrial, você sabe disso, você conhece a indústria química, teria abastecido os hospitais e a população de todos os itens necessários, que o Brasil tem uma das indústrias de confecção mais modernas do mundo. O Brasil tem de têxtil, de confecção. O Brasil é um país que tem uma cadeia produtiva que devia estar... Porque o papel das Forças Armadas, do Gabinete de Segurança Nacional, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, é preparar o país para uma guerra, para um desastre natural ou para uma pandemia. O Brasil devia estar preparado a sua logística, a sua reconversão industrial, o seu planejamento de governo, de Estado. Nem a Defesa Civil é mobilizada. Você vê essa crise nos hospitais, essa crise nos cemitérios, essa coisa vergonhosa e sofrida que as famílias, que brasileiros e brasileiros estão passando, porque não tem um governo à altura do Brasil, do povo brasileiro, porque o Brasil tem todos os instrumentos, recursos para ter uma defesa civil desenvolvida, eficaz, que Cuba tem. Cuba tira 1 milhão de pessoas, não morre ninguém, apesar da metade da infraestrutura ser destruída por um furacão. Porque tem a solidariedade social. Mas por quê? Porque a educação é da solidariedade social. A educação é que o mais importante é proteger a todos. A educação é de uma cultura de apoio mútuo, de solidariedade. Não é só na hora da desgraça que você faz doação, que você... Mais importante que fazer doação, que é importante, é bem-vindo, deve ser... receber o aplauso, é pagar impostos. Porque os bolsonaristas e a direita que derrubou a Dilma gritavam que sonegação não era imposto. E depois ficaram indignados porque o Supremo passou a prever pena de prisão para sonegador. Ora, se sonegação não é crime, Caixa 2 também não é, porque não existe sonegação sem Caixa 2. Né? Então, isso mostra a falta, inclusive, de autoridade moral deles. Né? Então, eu sou muito otimista nesse sentido, viu, Hélio? Que o Brasil vai sair para frente. Nós vamos superar o Bolsonaro. Isso é um incidente de percurso. Eu estou chegando no meu teto aqui, eu não sei como é que é. Não, você não tem teto, não. O seu teto é a Léa que vai dar no seu braço segurando esse celular aí. Não, eu já estou. Eu 8 horas já tenho um compromisso aqui. Outro compromisso. Tem que falar um pouco do seu livro, Zé. Vou falar do livro, vou falar até porque estou precisando vender. Estou precisando vender. Os químicos vão dar uma cota para distribuir para toda a diretoria o livro do Zé Disseu. Está aqui, ó. Viu, ó, esse livro eu escrevi na prisão. Esse livro eu escrevi na prisão. Eu fui preso em 2013, 2015, 2018 e 2019. Quando eu fui preso, eu já tinha sido preso na ditadura 2 vezes. Né? Fiquei, inclusive, preso 11 meses, nas piores condições na ditadura. Simone me disse, você tem que escrever para tua filha saber quem você é, porque ela está vendo você ser preso já pela 4ª vez. E eu escrevi, sentado numa cama, em cima de 2 caixas de plástico, com uma luz muito ruim, esse primeiro volume. Escrevi ele todo na prisão. Depois eu fiz a revisão dele naquele ano que eu fiquei aqui em Brasília com a tornozeleira, né? Tinha limitação, não podia sair da comarca de Brasília. E tinha que estar em casa um horário determinado, tudo. Eu escrevi esse livro. Depois fiz a revisão, arrumei um editor, que foi a Geração, e publicamos. Eu percorri o Brasil. O que eu conto nesse livro? Um pouco da história nossa, da minha geração de 68, da luta contra a ditadura, da clandestinidade, da luta armada, do exílio em Cuba, da luta pela anistia, da volta com a anistia,
da luta pela fundação do PT, a história do PT, a história das diretas, a história da Constituinte, a história do impeachment do Collor, a história da luta por Lula ser presidente, a construção do PT, da CUT, do MST, a reconstrução da CONTAG, da UNE, toda essa luta democrática, política que nós fizemos. Conto um pouco da minha vida, conto de onde eu vim, minha família, minha cidade, Passa Quatro, que isso é muito importante. Eu tenho muita raiz, a minha raiz, para mim, é muito a minha família, a minha raiz. Conto um pouco a história cultural da minha geração, como é que a minha geração fez uma revolução no cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas, na forma de escrever, de andar, de vestir, nos gostos, da culinária, em tudo. É uma geração de 68, como hoje o Brasil passa por outras revoluções culturais. Inclusive, em 68, se não tem um golpe, nós vamos ter uma segunda semana da arte moderna. O cinema novo é uma expressão disso, a música popular brasileira, também o Roberto Carlos, né? Porque eu aprendi com o nosso maestro João Carlos Martins que existe música de alta qualidade e música de péssima qualidade em todos os gêneros, na sertaneja, na romântica, na clássica, né? Aliás, eu gosto de música clássica, mas também da sertaneja, também do Roberto Carlos. Então, é um livro que procura contar a história. Eu misturo a minha vida, a minha história, com a história do Brasil, com a história política do Brasil. E também faço análise da história econômica do Brasil. Retomo nossos clássicos, retomo o conceito de revolução inacabada brasileira, do Florestan, do Celso Furtado. Retomo a Raimundo Faoro. Retomo os clássicos que nós devemos sempre retornar. Não só aos clássicos do marxismo, mas também aos nossos clássicos, da nossa literatura, da nossa cultura, seja Machado de Assis, seja Carlos Drummond de Andrade, né? Mas também aqueles que nos mostraram os caminhos, né? Então, é um livro que eu escrevi com o coração, com a alma, viu? Sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa. É um livro de esperança, que procura traçar linhas para o futuro. E estou escrevendo o segundo volume. Já estou mais do que na metade, quero ver se até o final do ano eu termino. E também é uma homenagem a esse livro a meus companheiros que morreram na luta contra a ditadura. É uma homenagem à militância do meu partido, do PT, e à esquerda democrática socialista brasileira. E boa noite. Que eu Zé, muito obrigado mesmo, valeu. Estou sempre às ordens. Quando eu voltar a São Paulo, vou fazer uma visita aí no sindicato. Viu? Valeu, estamos te esperando. Grande abraço. E boa sorte aí na tua luta, viu? Conta obrigado, comigo. Zé. Tá bom? Valeu mesmo. Abraço a todos e a todas. Valeu, Zé. Opa! Tivemos aqui uma live dasquelas que vale a pena a gente ficar com a cara grudada aqui na telinha, nessa tela que a gente tem. Bom, hoje tivemos aqui uma grande aula, né? Uma grande aula com o comandante Zé Dirceu. Dialogamos sobre as forças políticas e social do PT, do nosso PT, sobre as grandes transformações que os nossos governos promoveram e sobre a crise e ruptura desse governo que hoje sofreu mais uma baixa. O Sérgio Moro foi dispensado do governo. Aliás, para a semana que vem, o paredão do governo federal tem 2 fortes candidatos. O Weintraub, né? Ministro da Educação, que não consegue fazer nenhum Enem, e o nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes. 2 emparedados. Vamos abrir uma votação aqui para quem sai primeiro. Bom, o Zé falou também dessa pandemia que expõe as vísceras da desigualdade no mundo, que não aceita mais um modelo ultraliberal de sociedade. Então, é hora de nós nos prepararmos para desenvolver o Brasil para o povo, devolver o Brasil para o povo, construindo uma unidade para derrotar o obscurantismo. Tudo isso em 1 hora de live. Tamo junto. Boa noite. Eu quero, antes de encerrar, agradecer à professora Fátima Silva, que esteve aqui, secretária-geral da CNTE, mandou aqui lá de Coronel Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, fronteira com Capitão Bado, do Paraguai. Capitão Bado, do Paraguai. Tamo junto, valeu, uma boa noite para todos.
É isso aí, continuamos na luta.